Bem-vindos a mais um Pensando em Educação, uma iniciativa da UCIP Pira 21, em parceria com a TV Unimep e a Rádio Educativa FM. Nos dias 8 e 9 de novembro, milhares de estudantes prestarão o Enem, o Exame Nacional de Ensino Médio. A prova, que inicialmente tinha por objetivo avaliar o desempenho do estudante ao fim da educação básica, a partir de 2009 passou a ser utilizada também nas seleções para o ingresso no ensino superior. Para falar sobre esse assunto e também sobre a preparação dos alunos, eu tenho o prazer de receber a professora Joselene Rodrigues Henriques, coordenadora pedagógica do ensino médio no Colégio Piracicabano, e o professor Taitson Alberto Leal dos Santos, ambos do Colégio Piracicabano, sendo que o professor Taitson leciona filosofia no ensino médio. É um prazer recebê-los e obrigado pela participação de vocês. Nós agradecemos. Então, como eu comentei na abertura do programa, sobre o Enem, eu gostaria de pedir que vocês explicassem, e professora Joselene, você poderia começar detalhando para quem nos acompanha o que é o Enem. Bem, o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, como o senhor mesmo já disse, né? Ele foi implantado em 1998, portanto já há 16 anos, sempre sob a responsabilidade do Ministério da Educação, MEC, e ele foi pensado inicialmente com o objetivo de avaliar o ensino brasileiro, visando, né, a melhoria da educação, né? É um exame aplicado em nível nacional, portanto, seus resultados podem ser utilizados pelo governo, né, na perspectiva de obter parâmetros que possam auxiliar na elaboração de políticas educacionais, sempre visando a melhoria da educação. E quem realiza o Enem são os egressos do ensino médio. Isso. São alunos que estão concluindo ou que já concluíram o ensino médio, né? E o Enem busca avaliar o domínio de competências e habilidades do conteúdo que é trabalhado ao longo da educação básica, né, desses alunos. Essas competências e habilidades, elas fazem parte de uma matriz de referência que está disponível, né, no site do MEC, e ela apresenta cerca de 30 habilidades por área de conhecimento, e essas habilidades, elas estão atreladas a 5 eixos cognitivos, né, que agora você me ajuda, dominar linguagens, né? Linguagens e códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias. Não, essas são as áreas, né? Ah, perdão. Eu achei que você estava falando das 4 grandes, das são 5 eixos cognitivos, que é dominar linguagens, compreender fenômenos, enfrentar situações, problemas, construir argumentação e elaborar propostas. Professor, parece que é difícil essa prova. Olha, ela tem ficado cada vez mais exigente, né? Ela tem uma complexidade muito grande. A professora Joselene lembrou, então, que desde 98 nós temos o Enem, e ele mudou muito ao longo dos anos, né? Principalmente pós 2009. A princípio, só apenas um dado, tinha cerca de 151 mil inscritos em 98. Hoje, no ano de 2014, nós já temos mais de 8 milhões de inscritos, né? Então, em 2009, passa por uma grande reestruturação, trabalhando com outras habilidades, como lembrou a professora Joselene, e trazendo muito mais interdisciplinaridade, além também de ter uma abordagem maior, para além até mesmo do próprio ensino médio. Então, nós temos os alunos concluintes que podem prestar o Enem, alunos que já concluíram, né, ex-alunos da educação básica, além também de hoje ele servir como certificação para a EJA, a partir do momento então que o jovem, o adulto, fora da idade escolar, ele presta essa prova e atinge ali uma pontuação mínima na redação e nas 4 grandes áreas, ele também recebe essa certificação. Então há uma amplitude muito maior mesmo hoje, né? Certo, então o Enem também acaba sendo um programa de inclusão do governo federal, porque
permite que o aluno tenha acesso ao ProUni. Perfeito. E FIES. também ao FIES, Exato. o que é muito importante, especialmente para egressos do ensino médio e de famílias de baixa renda. Exato. Além também nós temos um questionamento também muito interessante. Os vestibulares, eles sempre acabaram trazendo uma certa padronização para os conteúdos, para os programas curriculares da educação básica. Com o advento do Enem, e ele sendo uma avaliação diferenciada, trabalhando muito mais com interpretação, dialogando com várias áreas do conhecimento, né? Não aqueles conhecimentos estanques como a gente tinha nos vestibulares há mais de 15 anos atrás, apesar que alguns vestibulares ainda utilizam, infelizmente, essa forma muito tradicionalista de avaliação, né? Então, esse tipo de avaliação do Enem faz com que também a própria grade curricular acabe se mudando um pouco. As metodologias da educação básica acabam se adequando a essa linguagem, a esta metodologia avaliativa do Enem também. Então, essa importância, acho que vale a pena destacar, né? E nesse sentido, professora Joselene, como fica então a redação? Porque parece que a redação é um dos grandes desafios que os alunos têm ao participar do Enem. Com certeza, produzir um texto não é nada fácil, né? O que a gente tem observado é que o Enem traz como característica na redação uma proposição de situação de natureza social, sempre uma situação de natureza social. Então, para que o aluno se dê bem numa redação, consiga produzir um texto com clareza, né, coerência e tudo mais, não é só dominar a língua culta, né? Ele precisa ter uma boa leitura de mundo e para isso ele precisa se programar, ler jornais, revistas, participar de debates, assistir a noticiários, né? Para desenvolver a sensibilidade crítica. Porque no Enem, o tema ele vem acompanhado sempre de alguns textos, charge. Então o aluno precisa ter essa compreensão maior do mundo, porque como é que ele vai escrever sobre um problema desconhecido, né? A proposta do Enem é sempre que ele proponha uma solução para esse problema que está sendo abordado no tema, né? Se ele tiver essa compreensão, essa visão de mundo um pouco mais ampliada, ele vai conseguir utilizar esses dados que são dados, né? Esses pequenos textos, e articular com o conhecimento que ele tem de todas as áreas. Certo. E como vocês estão envolvidos nesse processo de preparação dos alunos para o Enem, como é que vocês avaliam o Enem? Como é que vocês avaliam a prova, professor? Olha, como passa então por essa reestruturação, eu acho que uma opinião docente, né? Muitos professores acabam concordando, que acaba sendo muito mais interessante esse processo de avaliação. A forma como as questões são elaboradas hoje, eu diria que é muito interessante. Obviamente ainda não é perfeito, né, um sistema avaliativo perfeito, né, desde a questão propriamente dita da avaliação, da metodologia, até mesmo em outras questões organizacionais, segurança, né, que a gente teve alguns problemas em alguns anos do Enem, e hoje está sendo isso muito mais bem trabalhado, né? Mas eu vejo de uma forma muito positiva hoje a forma como é avaliado o Enem, integrando muito mais os conhecimentos, dialogando com as áreas, além de um trabalho muito mais intenso, como lembrou a professora Joselene, no sentido de interpretação, indo para além da própria linguagem textual, da linguagem verbal, né? Mas a gente trabalhando com demais linguagens visuais, por exemplo, tirinhas, cartoons, que geralmente acabam também ocorrendo alguns questionamentos. Eu me lembro muito do ano passado, por conta de uma charge, de uma tirinha, a respeito de um certo super-herói, né? Então, é uma linguagem que hoje também ela é requerida, uma habilidade que é requerida também pelo Enem, essa linguagem não verbal, né? Então, nesse sentido, eu avalio como sendo muito positivo. E acho que a gente vai melhorando cada vez mais, todo ano. Há sempre uma avaliação. No ano passado, ou retrasado, também houve um grande questionamento em torno da redação, por conta de uma brincadeira que um certo aluno fez ali na redação. Então, é totalmente reestruturado esse ano nesse sentido, inclusive em termos de avaliadores. Os próprios avaliadores, os corretores das redações do Enem também passaram por uma séria capacitação e uma avaliação também, sempre no intuito de estar melhorando a cada ano, né? E do ponto de vista da coordenação pedagógica, professora Joselene, como você avalia o Enem, até porque, como você já comentou,
o Enem também influencia o próprio projeto pedagógico, as ações pedagógicas do colégio. Sim. Bom, desde que foi implantado o Enem, né, a equipe pedagógica do Colégio Piracicabano, que já vinha numa discussão muito ampla sobre a renovação, né, no ensino, as questões, o que é que a gente pensa enquanto educação e avaliação, vem também se esforçando para que essa matriz de referência do Enem, as habilidades sejam contempladas ao longo de toda a educação básica, não só no ensino médio. Então, a gente tem um projeto pedagógico e um currículo no qual são contempladas, né, todas essas habilidades, desde a educação infantil até o 3º ano de ensino médio. Então, o aluno ele é envolvido nesse processo de preparação para o Enem, não só num período que antecede, mas já dentro de todo o ciclo de formação. Isso, correto. O que contribui muito para que os alunos, né, egressos do ensino médio, possam participar da prova, participar do Enem. E, principalmente, uma coisa que estamos destacando é ter acesso ao programa de bolsa do governo federal, ter acesso ao FIES e, com isso, adentrar, né, no ensino superior. Exato. Bom, nós estamos conversando com a professora Joselene, o professor Taitson, sobre o Enem. São importantes informações que eles estão nos trazendo a respeito da prova, que acontece agora no mês de novembro e que alcança um grande número, são milhares de alunos em todo o Brasil que concorrem a uma vaga no ensino superior por meio do Enem. Essas informações são importantes porque elas possibilitam que alunos oriundos, sobretudo de escolas públicas, possam ingressar no ensino superior. Nós iremos para um breve intervalo e voltamos logo mais para dar continuidade a essa conversa a respeito do Enem. Há 64 anos, a LBV acredita no Brasil e investe para que a nossa gente tenha uma vida mais digna e feliz. Seja um elo nessa corrente de amor, ajudando a transformar o nosso futuro. Ajude a mudar. Acesse lbv.org e colabore. O Pensando em Educação está de volta. Nessa edição, estamos conversando com a professora Joselene e com o professor Taitson, ambos do Colégio Piracicabano, e falando sobre o Enem, esse importante momento que egressos do ensino médio têm no Brasil de ingressarem no ensino superior. Para retomarmos o assunto, gostaríamos de perguntar para os professores para o que os alunos que vão preparar o Enem precisam fazer para enfrentar essa maratona de estudos, preparação, ansiedade. Bom, eu acho que a primeira coisa é tomar consciência da responsabilidade e do compromisso do estudo diário. Eu acho que o aluno que toma para si a responsabilidade de estipular horários sistemáticos, né, de estudo, ele tem condições de superar dificuldades de séries anteriores, né, e alcançar grande êxito no Enem, né? A gente sabe que, apesar do Enem ser o exame do ensino médio, ele não aborda simplesmente só o conteúdo do ensino médio, né? Ele avalia a trajetória escolar do aluno na educação básica toda, né? Então, esse preparo, se ele vem dando continuidade ao longo da sua vida escolar, no ensino médio ele vai necessitar de menos tempo de preparo para o Enem, né? Porque de ele já preparo está específico envolvido no para o processo Enem. de preparação. Isso, correto. É isso mesmo. Tá. E trazendo muito mais segurança, inclusive, né? Havendo essa rotina, esse hábito de estudos,
vai trazendo muito mais segurança, muito menos tensão. Essa tensão que acaba sendo inevitável, ela acaba sendo minimizada, né? Porque o aluno vai tendo essa segurança por saber, então, que ele teve ali uma certa rotina e que ele, minimamente, ele contemplou todos os conteúdos, todos os eixos, pelo menos, que devem ser trabalhados e que sabe que vão ser cobrados, né, no Enem. E professor, quais os métodos que você, enquanto docente, utiliza para esse processo de preparação? Perfeito. Olha, acho que a gente tem uma série de possibilidades, uma série de ações, né? Então, é muito comum a gente encontrar hoje em diversas instituições o simulado. Então, nós temos uma avaliação, que já faz parte do nosso próprio método avaliativo interno dentro da educação básica, isso desde o ensino fundamental. Acho que a prática do simulado é uma linguagem diferente, a linguagem da prova objetiva, ela é muito mais exigente, eu diria, do que uma questão que seja interpretativa. Não em termos de tempo, né? Mas ela tem uma linguagem que alguns alunos podem sentir alguma dificuldade. Então, acho que a questão do simulado pode contribuir bastante. Construir junto com os alunos um hábito de estudos, como a gente vinha dizendo, uma rotina, isso dentro das escolas, mas o aluno pode encontrar isso em diversos sites, inclusive especializados no Enem, já prontinho, inclusive, ali, um cronograma mesmo de aula, sugerindo já quais são os dias, quais são as matérias que devem ser estudadas, que devem ser contempladas. Então, acho que isso é muito interessante. Uma outra atitude que acho que também seria muito interessante, uma outra escolha por parte do estudante, uma vez que a escola ela pode incentivar, valorizar, mas nós não vamos obrigá-lo, obviamente. Mas o aluno que está no primeiro e no segundo ano do ensino médio, se ele também tiver a oportunidade de prestar o Enem como treineiro, acho que também vale muito a pena. Sim, vai adquirindo exato, uma experiência. Porque essas avaliações objetivas, esse simulado, nós tentamos ali seguir uma lógica muito próxima do Enem e de alguns vestibulares, né? Dividindo questões entre um pouco mais fáceis, médias e mais difíceis, a questão do tempo, a questão de não ter intervalo, tudo isso é contemplado, né? Mas nada como você passar por essa própria experiência. Então, essa possibilidade enquanto treineiro, eu acho que é algo muito positivo, eu acho que é muito interessante. E professora Joselene, e a redação? Dá para arriscar um palpite sobre o tema? Dá sim, com certeza, né? Esse ano nós tivemos no Brasil a Copa do Mundo, então acreditamos que a ética dentro e fora do campo pode ser um dos temas, as eleições pela proximidade, né? A corrupção que existe no nosso país e que está aí diariamente nos nossos noticiários, que tem tudo a ver com a questão da eleição. Então, são temas bastante pertinentes, né, para esse momento, né? E como que o aluno que vai fazer o Enem, ele deve fazer, o que ele deve fazer para ter um bom desempenho na redação? Bom, para um bom desempenho na questão da redação, como eu disse anteriormente, é necessário o hábito de leitura de jornais, né, noticiários e tudo mais, para ele ter essa visão ampla da sociedade na qual ele está inserido, né? E ficar atento aos temas que estão aí, que são pertinentes, né? Como eu respondi agora há pouco, o que pode ser? E já ir se inteirando, né, desses assuntos. Fazendo, né, alguns ensaios, isso, eventualmente. Então, treinando, né, fazendo alguns ensaios, treinando a escrita, a elaboração de pequenas redações, não precisam ser grandes, mas que tenha esse poder argumentativo, né? Que ele não fique só no eu acho, né? Mas que ele consiga utilizar os conectores de argumentação, né? Para ter um texto claro, coeso e que ele consiga articular as ideias, né? Tá certo. Olha, isso é muito importante, porque uma redação que começa eu acho, né? Acaba só opinião, né? Individual, né? Isso. Talvez isso aí é uma boa dica que a professora Joselene está dando para você que nos assiste e vai fazer a prova do Enem. Professor, como fica a questão psicológica dos alunos? Bom, é inevitável um momento de tensão, a prova é muito cansativa, é mais uma centena de questões, são 180 questões, 5 horas de prova em 2 dias, muitos assuntos que são contemplados. Então, acho que
primeiramente, a gente tem que reconhecer que é mesmo um momento de tensão, mas há uma série de trabalhos que podem ser feitos nesse sentido. No próprio Colégio Piracicabano, por exemplo, nós temos no último dia de aula daquela semana, por exemplo, na sexta-feira, nós encerramos, então, o horário de aula um pouco mais cedo e a gente tem uma conversa com os alunos. Convidamos, então, ali os professores do ensino médio e temos uma conversa muito franca, inclusive cada professor trazendo ali algum ponto de vista, trazendo até mesmo alguma dica, questões práticas mesmo, né, no sentido de manter ali a calma naquele momento. Primeiramente, nós temos ali uma visão já quase que de autoridade perto deles, né, diante deles. Então, quando vem o professor e afirma ali para o seu estudante que vai realizar essa prova no dia seguinte, que ele está pronto, que ele tem condições, né, então acho que isso já tranquiliza bastante. Uma outra prática que nós temos adotado também há algum tempo, nós temos acompanhado os alunos no dia da prova. Então, isso é algo assim, não é imposto pelo colégio, é algo que vem do próprio professor, porque o aluno, quando ele nos vê, então ele se sente recebido por nós no local da prova, eu tenho acompanhado isso há algum tempo, é muito significativo para ele. Isso fala do próprio aluno. Traz uma tranquilidade, uma segurança muito maior no momento da prova. Então, acho que são algumas atitudes que a gente pode ter que como eu disse, é inevitável esse momento de tensão, mas que pode ajudá-lo a passar por esse momento de uma forma muito mais tranquila, né? E nesse sentido, acho que é importante que o que você está colocando é que a preparação, ela não é excludente, ela inclui todos os alunos. Perfeito. E procura dar condições para que os alunos, independentemente do estágio de formação que se encontre, possam então participar do Enem. Exato. E exercer, vamos dizer assim, esse direito que ele tem, né, de aspirar a ingresso no ensino superior. E é muito importante, então, a instituição ter isso em mente. Eu tive uma oportunidade nos 2 últimos anos, por exemplo, de acompanhar os alunos no local de prova aqui em Piracicaba. Há todo um complexo, especificamente na Escola de Engenharia, foi onde eu acompanhei, ali há um complexo com uma série de salas que já são específicas para determinadas necessidades especiais. Certo. Então é muito interessante entender que o Enem tem essa proposta inclusiva, entender que a escola, a instituição de ensino, ela também tem que participar dessa proposta de inclusão, né? Certo. Olha, pensando então que a prova está aí, no começo de novembro, 8 e 9 de novembro, Exato. Nesse período que antecede, professor, o que os alunos devem fazer, que tipo de exercício, como é que eles devem focar esses últimos dias aí, até chegar o momento da prova? Bom, os alunos na 3ª série do ensino médio no colégio, eles têm o ano inteiro o acompanhamento de 4 professores, né, um para cada área. E esse momento é o momento mesmo de fechamento, né? Eles já foram orientados sobre as dificuldades, sobre a necessidade de fazer uma leitura boa, né, das questões, porque os textos são longos, né? Muitas informações nas questões. Então, uma boa leitura, né? Eles já foram bastante orientados em relação a isso. E nas 4 áreas, eles já foram, né, bastante orientados em relação às dificuldades, mas também aos conteúdos que são abordados, né, os conceitos que são exigidos, as habilidades. Os 4 professores trabalham com as 2 turmas o ano todo. Mas chegando agora ao final, trabalhar essa questão psicológica é muito importante, mas também a condição física, porque passar 4 horas e meia num dia e 5 horas e meia no outro fazendo prova, tem toda a tensão, né? Toda essa questão, muito né? desgastante. Que é desgastante. Então, treinar isso também, né? Então, o nosso simulado também tem esse objetivo, né? Por conta do tempo, treiná-los para o Enem e para o vestibular. Né? E outras dicas, eles mesmos podem buscar junto aos professores que atuam com eles, né? De todas as áreas. E a internet também está cheia de dicas, né? Então, né? E aquelas dicas tradicionais, chegue cedo, isso, leve o material, durma bem, vá com calma, durma bem, vá dormir cedo. Uma alimentação leve antes da prova. Então essas questões todas são colocadas, né, para esse momento. Muito bem. Nós queremos agradecer a participação de vocês no programa de hoje e parabenizá-los pelo trabalho que vocês realizam enquanto educadores, nesse processo de inserir jovens, adolescentes no ensino superior.
E antes de encerrarmos o programa, eu gostaria de te fazer um comunicado. A UCIP Pira 21, promotora deste programa, realizou no dia 15 de setembro uma assembleia extraordinária que me elegeu como o novo secretário executivo da instituição. Sendo assim, a Secretaria Executiva fica constituída da seguinte forma: Secretário Executivo, Josué Adam Lazier. Secretário Financeiro, Augusto Cardinale Júnior. Secretário Administrativo, Homero Escarso. Secretário de Comunicação, Osmar Antônio Gaioto Júnior. Secretário de Assuntos Jurídicos, Orlando Guimaro Júnior. E secretário técnico, Ednelson José Mélega. Nós agradecemos a sua atenção e até o próximo programa.